Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Engenhando Podcast. E é um prazer enorme a gente estar aqui hoje, apresentando para vocês que estão aí nos escutando agora. Para quem não me conhece, chamo Gabriel Ventura, curso de engenharia, estou no quarto período. E ao meu lado que também vai participar da entrevista, o Hilker também, curso de engenharia. E hoje a gente vai estar entrevistando a Jennifer, também engenheira civil, formada pela Unip, Universidade Paulista. Formou em 2020, e a gente vai estar entrevistando ela aqui hoje. Antes de tudo isso, para quem não nos segue nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, segue no Instagram, que é Engenhando Podcast, e acompanha a gente aí, que a gente tem muito a oferecer, muita novidade, muita informação que é muito precisa no meio da engenharia. E vamos lá, né? O Jenner, se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você. Boa noite, gente. Meu nome é Jennifer, sou engenheira civil, pós-graduada em MBA em Orçamentos e Projetos aplicados à construção civil. Formei no final de dezembro de 2020 e trabalho aí na engenharia desde o sexto período, no ramo da engenharia, né? Atualmente eu trabalho com coordenação de projetos em BIM, compatibilização de projetos, modelagem, enfim, esse mercado mais aí de projetos. Eu tenho 24 anos. Eu acho que é isso, basicamente. Jennifer, a gente fica curioso, né? Porque a gente também cursa engenharia e a gente tem Uhum. certos motivos que nos fez escolher esse curso. O que te motivou a cursar engenharia? Inicialmente, eu tinha muita curiosidade em relação a como se construía um prédio. Eu gostava muito da área de exatas também, então foi o que me influenciou, assim, ir para o ramo da engenharia. E a gente vê que a engenharia tem uma vasta quantidade de áreas que a gente pode tentar aplicar e ir por esse caminho. Dentre dessas áreas da engenharia, qual que te chamou mais atenção? Inicialmente, quando eu comecei a cursar engenharia, eu pensava em ir para a área de obra, né? Então, o meu primeiro estágio foi em obra. Só que aí eu pensava que era uma coisa e na verdade era outra. Então, mas aí ao longo do curso, que eu fui percebendo sobre as áreas de projeto, sobre todas as outras áreas que tinha, eu fui me identificando mais com a área de projetos. E aí, depois de formada, eu fui para a área de projetos, de coordenação. Não estou escutando. Agora sim. Você pode explicar para a gente, Jennifer, como é que funciona a sua área que você trabalha, os meios que você atua, como que funciona em si mesmo? Tá? Você fala de modo geral o que, que eu faço? Sim. Seria? Tá. Hoje em dia eu trabalho com compatibilização de projetos em BIM. Então, a gente coordena todas as fases de projeto, desde a fase do estudo preliminar até o executivo. Usualmente, a gente tem aí 5 fases de projeto, que é estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo e... Não, peraí. Estudo preliminar, anteprojeto, PE, que é o projeto executivo, e o executivo. Na verdade, são 4 fases de projeto. E aí a gente faz toda a coordenação do que tem que ser que entregue, as datas que tem que ser entregue. Por exemplo, a gente realiza todo um cronograma. Então, a gente, com datas, porque, por exemplo, você tem o início de uma obra, por exemplo. A obra vai lançar em dezembro. Então, tem que contratar todos os projetistas antes, tem que estar entrado no projeto legal na prefeitura, tem toda essa etapa, né? São 5 fases de projeto, porque tem um projeto legal também. Estava esquecendo de falar dele. Então, tem todas as etapas. Então, a coordenação de projetos é a coordenação de todas as entregas, de todas as fases dos projetos, de tudo que tem que ser entregue em cada fase. Porque, por exemplo, na fase de EP, por exemplo, a gente tem o lançamento dos pilares, né? Então, a gente tem a realização da validação também com interiores, tem todos esses trâmites de validação. Por exemplo, interiores também tem que validar as locações de ar-condicionado. Então, são todos esses intermediários e essas correções que a gente tem que fazer ao longo do projeto para integrar, né? Ficar tudo certo. Então, é basicamente isso.
Eu faço compatibilização de projetos também. Nossos projetos são em BIM, então dá uma facilitada. Nossa coordenação também, consequentemente, é em BIM. Então, ao longo de todo o processo, a gente realiza todos esses trâmites, esses acordos entre os projetistas e essa compatibilização. No final de cada fase, a gente tem uma reunião de coordenação, que a gente reúne todos os projetistas, passa os pontos que foram definidos ao longo do projeto e dos erros de compatibilização entre uma disciplina e outra, e a gente passa para a próxima fase, até o lançamento da obra, né, o início da obra, que tem que ter todos os projetos prontos já no executivo, né. Alguns sim. chamam de liberado para a obra também. Então, pelo que eu entendi também, você também mexe com planejamento, né? Cronograma. E, e já. Não, Não, planejamento é outra coisa já. Planejamento seria planejamento de obra, que você fala, né? sim, Aí já estaria ligada à questão dos prazos da obra. No caso, nosso planejamento é de projetos mesmo. Seria um planejamento, só que um planejamento de coordenação de projetos, de datas de entrega. Não seria o planejamento que eu acho que vocês mais usualmente conhecem, que é relacionado ao de obra, de prazos de de entrega. atividade, de execução de cada serviço, né? Sim, Não, no caso seria, basicamente a mesma coisa, só que seria relacionado a projeto. Projeto de instalações, ele tem 30 dias para ser executado, no estudo preliminar, por exemplo. Ele tem que começar tal dia, tem que finalizar tal dia, e que projeto que ele depende, entendeu? Por exemplo, certo. o projeto luminotécnico, ele depende do projeto de interiores, entende? O projeto de elétrica depende do projeto luminotécnico, E, entendeu? e qual o meio que vocês usam para se programar para essas datas? Você fala para a gente fazer o cronograma? Sim, A gente usa, nessa empresa que eu trabalho, a gente usa o ClickUp, que é uma ferramenta de coordenação de projetos. Lá tem como você fazer o cronograma, tem como você fazer a programação geral de cada atividade, de cada pessoa. Não tem como mostrar aqui, mas basicamente, por exemplo, a gente faz tanto o cronograma da obra como o cronograma das pessoas que a gente trabalha. Então, a gente consegue ver o que cada pessoa está fazendo, o que a gente precisa fazer. Durante daqui 2 semanas tem tudo programado. Então, nessa ferramenta do ClickUp, a gente faz todo o cronograma de obra, mas também todo o cronograma das nossas atividades. sim. Já aproveitando então para a gente entender melhor, quais são as vantagens que você vê desse método nos dias atuais e qual foi a motivação para ter escolhido um método que é tão pouco utilizado hoje em dia? Acho que são muitas vantagens, viu? Porque o AutoCAD, você não, por exemplo, a maioria antigamente usava o AutoCAD, né? Hoje em dia a gente está migrando mais para o Revit. O Revit não é o BIM, né? O Revit é um software BIM, que tem a diferença aí. Então, nele você consegue ter uma visualização em 3D, então você consegue consegue visualizar literalmente. Hoje em dia, para a gente fazer compatibilização dos nossos projetos, a gente utiliza o Solidri, que é um outro software, que é mais voltado para a questão de compatibilização mesmo, extração de quantitativos, entre outros. Então, com esses softwares BIM, né, que a gente utiliza, com os projetos em BIM, a gente consegue rodar clashes. O que seriam esses clashes? Clashes são interferências entre uma disciplina e outra. Por exemplo, eu pego arquitetura com estrutura. E aí eu rolo os clashes de viga com janelas, vigas com portas, por exemplo. Então pode ser que está dando interferência, tem uma viga que pode ser que está baixa e está pegando bem na porta, e aí na hora de executar não tem como. Por exemplo, também uma porta está sendo estrangulada por um pilar. Então acontece muito isso, entendeu? Então o que é a vantagem principal? É você ver os erros antes da obra ser executada. Então você poupa muito tempo de obra, você poupa serviço dos colaboradores, poupa dinheiro com retrabalho também. Então, basicamente você prevê os problemas que vai acontecer na obra antes que a obra aconteça. Então, você faz diversas definições de locação que vão interferir, entendeu? Então, basicamente é visualizar os erros. E a questão de eu ter escolhido é porque eu achava legal, era um ramo que eu acho novo, tinha pouca gente no mercado de trabalho, tem ainda pouca gente no mercado de trabalho,
Então, por ser algo novo, né? E eu tive a oportunidade de ingressar, porque um amigo trabalhava na área, e ingressei. Certo. É, então, o BIM hoje ele é uma ferramenta, ele é mais além do que um projeto arquitetônico, certo? Ele é Muito um, mais. ele é um processo evolutivo que você pega desde a inicialização de um projeto até a execução do projeto. E até mesmo que você falou que muitas pessoas acham que o Revit é o BIM em si, né? Não. O Revit ele é um software do BIM. E, nesse meio que as pessoas não entendem, como que você lida com isso? Na empresa que você trabalha, tem pessoas que têm dificuldade de colocar o BIM em prática? O pessoal é bastante especializado, porque já é mais voltado para a coordenação em BIM. Então, o pessoal não tanto, mas, por exemplo, tem projetistas que ainda não trabalham com software BIM, entendeu? A gente tem que... É difícil ainda achar projetista que trabalha em BIM. Por exemplo, o paisagismo mesmo é difícil achar. Porque quando você pega para fazer uma coordenação de projetos em BIM, todos os projetos são em BIM, desde terraplanagem até paisagismo, elétrica em BIM. Então, a gente consegue ver interferências de tubulações, por exemplo, de ar-condicionado com hidráulica, se está pegando em algum... está abaixo do entreforro solicitado, entendeu? Por interiores. Então, assim, você consegue ter uma visualização geral de todas as disciplinas. Então, você literalmente coloca todos os projetos em um único local e consegue visualizar ele de forma geral, que a gente chama de modelo federado. Então, o que o que o pessoal tem mais dificuldade mesmo é de como de trabalhar, sabe? Tem gente que também não utiliza muitas ferramentas. Por exemplo, um problema que eu vejo bastante. Tem uma projetista nossa de interiores que ela não trabalha com o ConstruFlow. ConstruFlow é uma plataforma de coordenação de projetos também, que lá a gente insere todas as pendências, todos os conflitos, todas as definições que a gente vai vendo no projeto, que a gente vai verificando, então, porque toda entrega tem uma verificação de entrega e de requisitos de informações e tudo mais. Então, ela não trabalha com esse software. Tipo assim, ela não consegue mexer e tudo mais, então isso dificulta um pouco. Mas, e também não é todo projetista que trabalha com software BIM. Ainda, os antigos mesmo é raro os que trabalham. Então, acho que é mais voltado nisso. Mas, no meu departamento mesmo, todo mundo é especialista na área, então não tem dificuldade não. A empresa que você trabalha é de onde? Ela, inicialmente, ela foi fundada lá no Pará, só que a sede dela é aqui em Goiânia. Ah, sim. Tanto que os primeiros empreendimentos são lá em Sulinópolis. Mas hoje já tem espalhado por vários lugares. A gente pode ver Certo. que realmente traz muitas vantagens, né? E a sua especialização em MBA, que é o orçamento de projeto aplicado, principalmente na construção civil, quais são algumas vantagens que ele traz para você e qual que é o diferencial que te proporciona? Na verdade, não é uma especialização em si, sabe? O MBA é mais uma pós-graduação, né? Porque o MBA está mais voltado para coordenação, gerenciamento. Ele não é muito voltado para a minha área, ele é mais voltado para outras áreas, mas ele me ajudou em algumas questões de coordenação mesmo, de projetos, de fases que tem que ser entregue, do que é entregue em cada fase. Mas a questão do que é entregue em cada fase depende mais de cada empresa. A empresa costuma determinar o que vai ser entregue em cada fase, o que vai ser entregue no EP, no AP. Mas não tem muitas modificações, mas tem empresa que prefere que uma etapa seja entregue em uma fase, outra etapa seja entregue em outra, mas varia. Mas dá uma ajudada sim, mas não é voltada para a área que eu trabalho. Tem especializações voltadas, mas a que eu fiz não é voltada. Certo. É, E uma curiosidade aqui à parte, na sua empresa tem pessoas que trabalham com planejamento, não utilizando o BIM, por exemplo, no Excel? O planejamento lá da empresa não é voltado também para o lado do BIM. Só que não é em software BIM, né? A gente usa esqueci o nome do aplicativo agora, mas não é voltado. Tipo assim, não é um software, entendeu? Tipo, que é um software.
Tipo, não basicamente, mas é por exemplo, na questão de orçamento. O pessoal, eles não levantam quantitativo por CAD, eles não fazem quantitativo por CAD. Então, a gente tem um Solibre, que a gente pega as informações do software BIM, né, por exemplo, do Revit. Lá eles colocam todas as informações do tipo de parede, da espessura da parede. Então, a gente consegue todas as áreas, tudo, através do Solibre, porque lá a gente consegue fazer filtros que mostram tudo que a gente quer, basicamente tudo. Tem uma visualização completa. Além do Solibre também, existe o Navisworks, que é outra ferramenta, mas o Navisworks ele é voltado mais para compatibilização de projetos, não para extração de quantitativos. Certo. Outra curiosidade, a gente estava estudando, né, vendo lá o seu currículo, a gente viu que você se formou no ano de 2020, plena pandemia, todo mundo com dificuldade de trabalhar, e grande parte perdendo o emprego, ficando desempregado. Como é que foi a sua adaptação nesse meio, sair da faculdade e já ir direto para uma fase que o mundo inteiro estava passando, fome, inclusive mesmo a pandemia, desemprego em massa? Eu já trabalhava em uma empresa, como eu falei, eu iniciei meu estágio no 6º período em uma obra. Eu trabalhava em obra vertical, trabalhei em 2 obras verticais, na mesma empresa. Então, a partir do momento que eu finalizei o meu estágio, eu fui contratada e continuei nessa obra. Então, assim, não teve dificuldade para mim, porque eu já trabalhava nessa empresa já tinha muito tempo. Fiquei lá há bastante tempo trabalhando lá, uns 4 anos mais ou menos, 4 anos e meio. Então, Interessante. não tive dificuldades porque eu já estava no mercado, entendeu? Então, para mim, não teve dificuldade nesse ponto por isso. Aí tem que aproveitar, né, a oportunidade, ainda mais numa empresa que com certeza tem um alto custo com software, porque investe na tecnologia, né? Então, com certeza tem um custo alto. Nessa empresa que eu trabalhava, depois que eu formei, era construção, né? A gente, nessa empresa, eles Ah, não não eram utiliza voltados BIM. para o BIM, não. Era AutoCAD mesmo, lá. Por exemplo, por isso que eu te falo que ainda não é tão usual, porque é uma empresa enorme, 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 enorme. O prédio que eu trabalhei tinha 39 pavimentos e os projetos eram em CAD, entendeu? Assim, os projetistas todos eram em CAD, não tinha questão de compatibilização de projetos, não tinha questão de coordenação de projetos, então, assim, para você ver que é algo mais atual, não é tão, assim, tem empresas ainda que não utilizam, mas a tendência é a utilização. Eu É entrei porque. depois de 9 meses pro ramo de projetos. Ah, tá, entendi. Até porque quem não se adaptar vai ficar gastando com coisas necessárias, né? Desperdício de material, que a gente não aproveita o tempo da gente, então a gente vai ter que adaptar, né, esse meio. Eu conheço alguns engenheiros que pagam para fazer projeto no AutoCAD, que não faz projeto no AutoCAD, então a gente Uhum. tem uma certa dificuldade aí das pessoas de não se adaptar, né? Quer ficar no comodismo, não querer saber mais, especializar em algo. Mas aí é É, excluído do mercado, né? É, aí vai ter aquela seletiva, né? Os melhores vão ficar Sim. e os piores. Outro ponto também, as mulheres têm bastante dificuldade no ramo da engenharia, até que a sociedade julga bastante, né? Ah, uma mulher engenheira, eu não vou confiar no serviço dela. As pessoas às vezes acreditam por ignorância, por preconceito mesmo. Você já teve algum problema com isso? Já presenciou algo assim? Olha, no ramo de projetos é mais tranquilo, tem muita mulher mesmo. No ramo de obra, que eu já trabalhei nos dois, né? Em questão de obra, é um pouco mais complicado mesmo, o pessoal tem um pouco mais de preconceito mesmo. Nunca passei por nada de constrangimento, nunca passei por nada de que me fizesse me sentir mal, alguma coisa do tipo assim, porque a empresa que eu trabalhava era bem de boa. Mas já tive casos de pessoas que, por exemplo, de amigas minhas que não aguentaram ficar em obra. Por assédio, porque o pessoal não colocava credibilidade nelas, não aceitava o que elas falavam. Mas como eu acho que isso acontece mais em empresa pequena. Como eu trabalhei numa empresa grande, não tinha contato também, assim, direto com pedreira, essas coisas assim. Era mais comércio de obra, encarregado, então passava mais para eles e eles conversavam com o pessoal, né, para executar. Então, assim, não tive dificuldades, mas tem um certo preconceito, sim, e tem um julgamento, sim.
Você teria alguma mensagem para passar para as mulheres que estão pensando em trilhar essa carreira da engenharia? Eu acho que né, não ter medo. Eu acho que não é porque a gente é do sexo feminino que a gente é menos competente ou que a gente sabe menos do que um homem. Embora tenha certas críticas e certas falta de credibilidade na gente, mas é não ter medo e não deixar de querer alguma coisa por medo de julgamento mesmo. Porque julgamento vai ter em qualquer lugar. É, verdade. Mostrar que você consegue, que você é capaz da mesma forma que qualquer outra pessoa. E agora outra curiosidade mudando um pouco o assunto. A gente fica curioso também, né, pelos planos futuros. Você que trabalha numa empresa de resort, pelo que eu estava vendo. Eu conheço várias pessoas que trabalham para empresas ainda, mas que pensam em abrir o próprio negócio, se envolver em outros ramos da engenharia. O que que você pensa para o seu futuro? Vai mexer com outro ramo? Vai continuar no mesmo ramo? Vai abrir sua própria empresa? Olha, atualmente eu não penso em abrir uma empresa, atualmente. Eu já presto alguns serviços por fora, de questão de modelagem mesmo de projetos, de projetos em si, mas não penso em abrir e falar, vou largar o ramo do que eu trabalho para tentar abrir uma empresa para mim, ou para voltar para o interior, alguma coisa do tipo assim. Atualmente eu não penso nisso. Eu pretendo ainda continuar no ramo que eu tô, só que subir de cargo. Isso é o mais importante. Eu tô numa empresa Uhum. também e tô na luta aí para que eu possa ficar na empresa e ir evoluindo, né? Sim, Aproveitar a exatamente. oportunidade também. Até porque para você abrir uma empresa, você tem que ter um certo conhecimento. Certo Não dá para. conhecimento, um jogo de cintura enorme, ter bastante contato, Sim, né? Porque hoje o que mais conta é sim, você ter contato com outras pessoas. sim. E a gente é nesse meio trabalhando para os outros, por assim dizendo. A gente tem, né, que fazer um merchan às vezes, puxar um pouco de um saquinho, É, tratar a pessoa bem para que lá na frente a gente possa utilizar, né? aprende até a conversar também, né? Aprende a É ter isso aí. malícia, como que você. Sim. Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje no nosso podcast, a gente está prolongando um pouco. E eu espero que todos tenham gostado, né, Hilker? A gente agradece muito, ô Jennifer, pelo seu aceite, estar aqui com a gente, tirando um pouco do seu tempo, mostrando, passando um pouco do seu conhecimento para todos o nosso público que está aqui acompanhando. E para o pessoal que está assistindo a gente aí, escutando, às vezes pelo Spotify. Vem para o time da engenharia também. A gente é muito feliz. Eu nem sou formado ainda e gosto bastante. É uma área que vem crescendo muito e a gente tem que valorizar, trazer mais pessoas para nossa área. E no mais é isso. Para quem É, não segue a gente no Instagram, já vai seguindo também, né, Rio? é, é, claro. Jennifer, foi um prazer te conhecer e ter você aqui Prazer presente no também. nosso terceiro episódio, terceiro, né? Nosso Certo, isso terceiro aí. episódio. Se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, Jennifer de Castro. É Jennifer com Bem JHNYFR. aqui. vai estar aqui E, embaixo na JHL nisso. descrição. Bem aqui. e segue a Nossa, de gente Castro. também no Instagram lá, Engie Civil Uni, Descivilizada, Engenhando PDC, que é o podcast. Valeu, gente. Foi um prazer estar aqui. Eu e o Hirker e a Jennifer. E simbora, daqui uns dias tem outro episódio. Até o Tchau, próximo. tchau. Valeu.